Olá pessoal, hoje um assunto interessante, tá? Que merece uma atenção importante e um resgate de um conceito também muito legal que a gente vem desde o eletromagnetismo até para o entendimento do que vai se passar aqui, perfeito? Tivemos uma sequência de cálculos para dar consistência, para argumentar de fato o estudo do motor de indução, perfeito? No entanto, eu queria comentar ainda, antes de encerrar esse assunto, motor de indução, dois aspectos importantes. O primeiro deles vamos falar nesse instante, relativo a quem? A classificação dos motores de indução tipo gaiola. Como assim? Eu vou colocar no quadro aqui uma curva conjugada velocidade típica de um motor de gaiola, tá? Uma curva conjugada velocidade convencionalíssima de um motor de gaiola, onde você vê claramente o que? Um baixo conjugado de partida, um excelente conjugado máximo, tá? E aquela tendência de apresentar um excelente rendimento também na faixa de regime permanente, ok? Problema nenhum, tá? Olha, se essa máquina fosse uma máquina de rotor bobinado, a ideia seria não alterar o módulo de conjugado máximo, mas usando resistências externas, na verdade reostatos, né, incorporados ao circuito rotórico da máquina, a gente iria então deslocando esse conjugado máximo em toda esta faixa de aceleração, tá? A ideia não é você alterar o módulo do conjugado, a ideia é você alterar a velocidade na qual esse conjugado máximo está acontecendo. Então, o que eu vou dizer aqui, ó, a curva preta sozinha é uma curva típica do conjugado velocidade de uma máquina de gaiola. Essa curva mais completa, colorida, é uma curva típica de um motor de rotor bobinado partindo, por exemplo, com a resistência com 4 estágios. Isso é fato. Tá legal? Agora, olha que coisa interessante. Quando você pega um livro, texto, um catálogo e tal, eu havia dito isso para vocês ainda no início, quando eu te convidei a procurar um catálogo e encontrar a curva média conjugada à velocidade do motor de indução, eu disse que a curva média seria com esse perfil em preto, mas que ao longo dos desdobramentos essa curva pudesse apresentar algumas modificações de aspectos. Rotor bobinado foi a primeira delas. Aí quando você começa a trabalhar um pouco mais os seus catálogos, você vai passar a encontrar algo dessa natureza, né? Aquela curva clássica, super convencional. Aí aparece uma curva assim e uma outra mais ou menos assim, por que não dizer, tá? Ok? Percebeu que eu fiz questão de fazê-las todas de uma cor só? E aqui vem uma configuração interessante. Um N, tá? Um D e um H. São os motores, olha só, os motores de gaiola classe N, classe H e classe D. Tá? Observe, aqui eu tenho a curva de um motor de gaiola ou a curva de um motor de rotor bobinado partindo com a resistência de 4 estágios. Aqui eu tenho 3 curvas de 3 motores diferentes, só que os 3 de gaiola. Tá? O motor N, que é muito convencional, o motor H e o motor D, e que esses dois outros já têm uma configuração tanto quanto diferenciada em relação à gaiola convencional. Aí a pergunta não pode deixar de ser feita, mas o que aconteceu? O que faz com que a configuração mude tanto? Talvez exista uma pergunta antes dessa, tá? Porque olha o nosso ambiente de trabalho até então. Nós tínhamos na mão direita uma máquina de gaiola, conjugado de partida baixo, corrente de partida muito elevada, mas excelente rendimento em velocidades nominais, e na mão esquerda um rotor bobinado, um conjugado de partida elevado, bem superior ao de gaiola, uma corrente de partida bem menor e um rendimento em regime permanente mais ou menos equivalente ao de gaiola. Perfeito? Gente, mas os processos industriais que nós temos aí fora, eles não trabalham em extremos, tá? E esse meio de campo, como é que fica? E se nós precisássemos aí fora, e como precisamos, de um conjugado que não seja, é o que eu vou dizer, não tão baixo quanto a gaiola, mas não tão elevado quanto o rotor bobinado, que a corrente de partida não fosse não tão elevada quanto a da gaiola e não tão pequena quanto o rotor bobinado, que viesse preencher exatamente o meio desse sanduíche, que desse um pouco mais de caráter eclético aos motores de indução, para que evitássemos duas coisas, ou o superdimensionamento do motor de gaiola, ou o subdimensionamento do rotor bobinado, tá? Encontrando, quem sabe, um motor que tivesse uma aplicabilidade mais adequada, mais condizente com aquele tipo de carga, aquele tipo de demanda em particular. Tá certo? Perfeito? Essa pergunta talvez, e essa questão talvez surgisse antes de que a gente perguntar o que aconteceu, por exemplo, com essas 3 máquinas de gaiola para apresentarem a configuração tão diferenciada. Perfeito? Para entender isso legal, me permitam aqui uns 5 ou 10 minutinhos de resgate de um conceito importantíssimo para nós, chamado efeito
pelicular. Tá? Eu também quero aproveitar essa oportunidade e passar para vocês a minha maneira de interpretar esse efeito, porque é muito comum que a gente encontre esse efeito pelicular, é quando a corrente tende a circular na periferia do condutor. Perfeito, tá? Isso acontece de fato, isso faz a resistência do cabo aumentar, claro, mas como uma consequência e não como causa. A pergunta talvez também aparecesse uma terceira pergunta aqui, é a seguinte: o que levou a corrente a circular para a periferia do cabo, simplesmente não utilizando a parte central, tá? E assim fazendo com que praticamente uma grande seção quadrada dele é como se não existisse, daí o consequente aumento na resistência. Essa pergunta talvez acontecesse, aparecesse necessariamente antes, tá? Então, diante disso, vai aqui uma pequena dose de relações eletromagnéticas anteriores e, claro, uma singela e humilde interpretação sobre esse fenômeno, tá bom? Então vamos supor que a gente tivesse aqui dois cabos de mesma seção quadrada, mesmíssima seção quadrada, mesmo elemento, mesmo fabricante inclusive. Só que esse aqui vai ser percorrido por uma corrente contínua e esse aqui por uma corrente alternada de frequência industrial, tá? É importante frisar, o que eu vou dizer aqui se refere a um ambiente de 60 Hz, ondas eletromagnéticas com comprimento de onda de quilômetros, tá certo? No ambiente de frequência industrial. Eu sou eletrotécnico por excelência. Olha lá, tá bom? Muito bem. O que se constatou experimentalmente? Aí, detalhe, é interessante frisar que a capacidade de condução dessa corrente em valores instantâneos é completamente equivalente à capacidade de condução de potência dessa corrente em termos eficazes. Tudo muito equivalente. Apenas o perfil, o formato da corrente. Essa é contínua e essa aqui é alternada. Apenas e tão somente essa diferença. O que se constatou na prática? Isso é empírico, tá? O que se constatou na prática? Que no ambiente CC, a corrente, de maneira muito democrática e espontânea, ela acabou ocupando toda a seção quadrada do cabo, sem distinção de uma região ou outra, tá certo? Então realmente pegou toda a seção quadrada e utilizou, tá? Eu diria que fez uma utilização muito mais adequada de todo o espaço que o condutor oferece para o fluxo de carga. Não é à toa que os instrumentos que medem resistência são excitados em corrente contínua, porque tem uma visão fidedigna da seção quadrada do cabo. Tá? Por outro lado, na mesma situação, para correntes equivalentes, o que se constatou na prática? Que no caso da corrente alternada, a corrente tendeu, curiosamente, a ficar como ser injetada, empacotada na extremidade do condutor. Detalhe, isso aqui não significa equilíbrio eletrostático. A questão não é vinculada a campo elétrico, tá? A corrente migrou para lá por uma outra razão que vamos tentar entender agorinha, tá legal? Mas isso é fato. E sendo fato, o que você percebeu? Que uma grande seção do quadro, do condutor aqui, ficou sem ser utilizada. É como se a seção dele fosse apenas a coroa circular, representada pela região onde a corrente de fato circulou. E isso, sem dúvida, fez com que existisse uma pseudo-redução da seção quadrada do cabo e, com isso, o aumento da resistência do condutor. Perfeito. Isso é inegável. Mas eu insisto, aumento de resistência, pelo fato da corrente migrar para a periferia, é uma consequência do chamado efeito pelicular. Então, qual que seria a causa efetiva dele? Outra coisa interessante de ser colocada é que, independentemente da corrente, CA ou CC, o fato é que, pela lei de Ampère, todo condutor percorrido por uma corrente elétrica cria ao redor de si um campo magnético, esteja ela entrando ou saindo do quadro. E esse campo é formado por linhas concêntricas, tá certo? E respeitando, inclusive, a questão da intensidade do campo. Ou seja, se eu estou próximo ao local de onde o campo nasce, do ponto, do gênese de campo, as linhas estão próximas umas às outras, o campo é muito forte. Mas se eu me distancio desse ponto de gênese do campo, onde o campo começa, eu percebo as linhas se distanciarem umas das outras, indicando campos mais rarefeitos. Perfeito? Então, muito bem. Eu vou pegar então agora um condutor genérico, tá ok? Um condutor genérico, tá aqui. Aqui está o centro de massa dele, o centro de gravidade, o centro geométrico, o centro magnético, o centro elétrico, como você desejar, tá bom? E vou fazer uma corrente circular por esse condutor entrando no plano do quadro. Então o que eu vou ter? Linhas concêntricas vão se produzindo a partir do centro do condutor, a partir do centro do fenômeno, tá? Perfeito? E a partir daí então essas linhas vão se expandindo, vão, tendo esse perfil de campo, que é um campo, como nós sabemos, não mecânico. A rigor, ele não necessita de meio material para se propagar, por isso ele não fica restrito, ele não fica preso, confinado à bitola do cabo, ele transcende essa bitola, mas uma coisa é certa, quanto mais você distancia do centro,
mais as linhas de campo estão afastadas uma em relação à outra, tá? De maneira espacial. Isso é fato, todos nós conhecemos. A famosa lei do inverso do quadrado da distância. Está próximo, campo intenso, linhas muito próximas. Está distante do centro, de onde o campo nasce, de onde o campo vem, né? As linhas se separam mais, ficam mais separadas, espaçadas, campo mais rarefeito. Isso não é novidade para a gente, tá bom? Pois muito bem. Naturalmente, toda vez que nós precisamos criar modelos de equivalência, principalmente para sistemas como esses, que não são materiais, não são palpáveis, são mais abstratos, tá? Usa-se o artifício de quem? Das grandezas elétricas. Campo térmico, quem sabe uma resistência. Campo elétrico, quem sabe placas paralelas, separadas por um dielétrico, uma capacitância. Campos magnéticos, as nossas famosas indutâncias. Então vejam bem, vamos supor que eu quisesse agora aferir a ordem de grandeza, o valor absoluto do campo nas mais diversas posições ao redor desse cabo, tá bom? Então, eu tenho apenas 4 pincéis com cores diferentes. O meu primeiro observador estará, por exemplo, colocado nesta posição aqui, muito distante do centro do condutor. Não se esqueçam, lei do inverso do quadrado da distância. Está longe pra caramba do ponto de onde o campo nasce. Além do que, linhas muito separadas umas das outras. Posso afirmar categoricamente que o campo magnético aqui é muito pequeno, é muito pouco significativo, é muito rarefeito, tá bom? E a melhor maneira de você representar no modelo elétrico equivalente esse campo seria uma indutância de dimensões ou de valor em R's bastante reduzido. Um L discreto, bem pequenininho. Tá legal? Agora, olha o que eu vou te propor. Eu vou me propor deslocar na direção radial e no sentido do centro. Eu vou fazer um deslocamento radial e centrípeto, né? Na direção do raio dessa estrutura e no sentido do centro do fenômeno. E ao fazer esse deslocamento, olha só, radial e centrípeto, duas coisas acontecem. Eu cada vez me aproximo mais do condutor, cada vez me aproximo mais do centro do condutor, e cada vez que eu me aproximo mais, eu me submeto a mais linhas de campo, que elas estão mais próximas, tá certo? Estão juntas uma em relação à outra. E claro, visivelmente eu percebo que o campo magnético nesse observador está muito mais intenso do que aqui. Duas razões: mais próximo do centro e também envolto com linhas de campo também mais próximas umas das outras. Então, se eu quisesse modelar em termos de parâmetro equivalente o campo naquela posição, sem dúvida uma indutância maior do que aquela anterior. Tá? Isso é inegável, perfeito? Porém, vamos continuar me deslocando radial e centripetamente. Olha lá. Chega ao ponto até de chegar tocando na própria superfície do cabo. Não esqueça, esse campo é não mecânico. Ele não necessita de fato de meio material para se propagar. Ele não fica retido, preso, confinado na carcaça e na seção quadrada do condutor. Cheguei na extremidade dele, tá certo? Bem mais próximo do centro. Linhas de campo muito mais próximas, muito mais juntas. Com certeza um campo muito mais intenso. Então, se eu quisesse fazer uma equivalência em termos de indutância, uma indutância cada vez maior. E observem esse crescimento de indutância exponencial. 1 sobre d ao quadrado, lei do inverso do quadrado da distância, tá? Mas como eu tenho a capacidade de penetrar, inclusive, na seção quadrada do cabo, eu continuo me deslocando radial e centripetamente e chego aqui, ó, praticamente ao lado do centro do fenômeno. Estou colado nele. Linhas grudadas umas das outras, campo hiper intenso. Então, se eu quisesse modelar uma indutância, uma equivalência, né, de parâmetro para simular a ordem de grandeza do campo naquela posição, com certeza uma indutância com, dimensões bem avantajadas, perfeito? Então, eu diria que não é tão difícil imaginar uma situação como essa. Seria assim para campos elétricos, assim é para campo gravitacional, enfim. Tá legal? Perfeito? Pois muito bem. Primeira hipótese. Se esse campo aqui for proveniente por uma corrente contínua, tá? O que vai acontecer? Imaginemos a seguinte situação. Está aqui o meu condutor. Primeiro sem corrente alguma, nada ao redor dele. Joga uma corrente contínua, o campo se estabelece, tá? Não esqueçam que corrente, gente, independente de ser CA ou CC, é deslocamento de cargas, tá? Há movimento aqui. Só que na corrente contínua o movimento é unidirecional, né? Não há mudança, não há ciclicidade, não há dinâmica. Então, quando você joga a corrente, o campo se estabelece e de maneira que cada linha dessa de campo fica na sua respectiva órbita, ocupando a sua distância natural e de uma maneira muito compenetrada. Elas não se interagem, não há movimentação. Cada linha fica na sua, bem definida, então não há essa interatividade. Num ambiente como esse, tá certo? Se eu me desloco nessa direção, radial e centripetamente, né, a indutância crescendo exponencialmente, porque o campo aumenta muito a intensidade, né? Não há dúvida com relação a isso, mas devido a esse caráter
unidirecional, esse comportamento muito, digamos assim, esse perfil muito comportado das linhas de campo, cada uma na sua respectiva órbita, tá? Quer dizer, esse movimento que eu desenvolvo, tá, não se faz percebido pela corrente. Ela não consegue perceber essa diferença de intensidade, esteja nessa órbita ou nessa, porque se você está naquela órbita, você não sai daquela posição, você não sai daquela distância. Então, o que você encontra, o que você enxerga, é especificamente essa indutância. Ela não varia para você. Se você está aqui, fica nessa. Se você está aqui, você fica só nessa outra. Se você está aqui, ou seja, cada um na sua órbita pré-estabelecida. Então, por isso é que no ambiente CC existe a variação de indutância, sim, mas como as órbitas ficam cada uma no seu próprio círculo, cada uma no seu próprio raio de atuação, né, distante daquele ponto do centro, não há essa interatividade e essa variação de indutância não é percebida, né, por esse sistema. Ok? Agora, te convido a fazer o seguinte: tira a corrente contínua e joga uma corrente alternada. E insisto, corrente alternada de valor eficaz totalmente equivalente ao contínuo da anterior, ao instantâneo da anterior, tá? E outro aspecto, com frequência de 60 Hz. Então está aqui o cabo totalmente desenergizado. Aí joguei corrente alternada. Gente, senhores, acho que ninguém duvida do que vai acontecer aqui, né? O cabo está aqui, representado por esse meu dedo. Quando eu energizo, por exemplo, corrente passando em zero, e ela começa a crescer no sentido da crista, o campo se expande, né, tridimensionalmente, buscando a máxima intensidade de corrente na crista desta onda. Só que depois a corrente volta para zero. Tá? E é interessante que depois ela muda de semiciclo, ela vai para o vale. Então a expansão se dá agora em sentido oposto. E depois que ela se expande ao máximo no vale, ela volta a zero. Então, a rigor, como é que essas linhas se comportam para o aspecto alternativo da corrente? Se expandem, semiciclo positivo, depois se contraem, se expandem, semiciclo negativo se contraem, e elas vão caminhando desse jeito. Tá? Então, observe que coisa interessante. Independente da posição que o observador se encontra, o verde, o preto, o azul, o vermelho, o que eles enxergam no tempo? Essas linhas passando e voltando, então o que? Uma variação muito grande desse perfil de indutância. Então, sendo assim, o que vai acontecer é uma coisa interessante. Como houve essa variação, essa indutância agora e a sua variação não passa mais imperceptível ao perfil de corrente, tá? Essa frequência, não a corrente, mas essa frequência que a corrente alternada traz no processo e que cria essa dinâmica, tá certo? É que vai se relacionar com essa indutância. E todos nós sabemos qual vai ser o resultado de uma interatividade, frequência e indutância em circuitos com esse perfil. Ou seja, eu estou te propondo uma reatância indutiva vinculada a essa relação de compromisso, essa cumplicidade Hertz vezes Henry que aparece nesse circuito aqui. E tem um detalhe, eu não seria insano de propor para você uma reatância no ar, tá? Ou quem sabe no vácuo ao redor do condutor, mas num raciocínio infinitesimal, nós podemos entender que cada linha de campo dessa que está contida na estrutura material do cabo são como se fossem linhas de indutância diferenciadas, pseudo-espiras. Então significa o seguinte, que fora do cabo, sem chance. Mas quando você chega no condutor, cada linha dessas sendo eventual espira que representa indutância, e sabidamente indutância é proporcional a espiras, o que eu percebo? Que à medida que eu desloco nesse sentido, radial e centricamente, tem um crescimento de indutância. Ora, se a frequência é constante, o que eu estou te sugerindo, senhores? Que toda vez que você caminhar nesse sentido, ao centro do condutor, radial e centricamente, a componente chega com crescimento de reatância indutiva na seção circular do cabo. E esse crescimento é exponencial. Tá? É uma coisa sensacional. Eletromagnetismo é realmente muito bacana, dependendo da maneira que você foca a questão e analisa o fenômeno, tá certo? Então vejam, é evidente que resistência é o elemento opositor à corrente. A corrente tem problema com resistência de oposição, mas se a corrente tem problema com resistência, ela tem fobia com reatância. E se o crescimento da reatância indutiva é exponencial, centrípeto, tá? Esse crescimento se dá numa ordem de x ao quadrado, o que vai acontecer naturalmente? A corrente é fortemente impedida, fortemente, em contraposição tremenda, quando ela tenta ocupar as seções do cabo mais interna. Então, por esse crescimento radial
centrípeto e exponencial da reatância, a corrente o quê? Busca regiões do cabo onde a impedância, logo a reatância indutiva é a menor possível, porque aí ele encontra uma região mais facilmente povoada, com menor nível de oposição ou de impedimento. E essa situação é onde? Sem a menor dúvida, na periferia, na casca do cabo, ou seja, a mais distante possível do centro do condutor, onde a reatância indutiva é esmagadoramente elevada. Então, efeito pelicular é o crescimento radial, centrípeto e exponencial da reatância indutiva do condutor quando o mesmo é percorrido por uma corrente de frequências pré-estabelecidas, no caso, frequência industrial. Espetáculo isso, né? Aí você pergunta, e o que isso tem a ver com o motor de indução? Essa pergunta é perfeitamente válida. Pois muito bem, relembrando esse conceito, vamos aqui, tá? Se eu pegasse, por exemplo, o rotor, apenas o rotor de uma gaiola convencional e fizesse um corte transversal, como eu sempre falo com vocês, um corte em postas, tá? As ranhuras apareceriam mais ou menos assim, tá? Tá aqui o rotor, perfeito? Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, N ranhuras. Cada ranhura dessa recebendo naturalmente uma capa de isolamento e a gaiola de alumínio lançada aqui dentro. Tá ok? O que se percebe quando se faz um corte e enxerga essas ranhuras de frente? Para uma gaiola convencional, as ranhuras têm dois aspectos que vale a pena ser observados. Elas são relativamente rasas, elas penetram muito pouco no aço silício do material e são estreitas, tá? De diâmetro reduzido. Ou elas são em forma de uma circunferência, ou de um pequeno retângulo, ou às vezes até de um quadrado. Tá? Mas independentemente da figura geométrica em corte que cada ranhura dessa apresenta para a gente, elas têm essa propriedade. São pouco rasas e de bitola reduzida. Tá ok? Isso é uma gaiola convencional. Porém, e se essa ranhura tivesse um perfil, um corte especial? Rotor de gaiola com barra profunda. Olha bem, o que eu disse anteriormente sobre a profundidade de cada ranhura dessa no circuito magnético? São ranhuras rasas. Então, olha bem, se eu quisesse avaliar, por exemplo, nessa ranhura em particular, eu faria um corte, né, assim, ó, e pegaria essa ranhura única e veria algo assim, ó, um corte e veria algo assim, essa ranhura mais ou menos com esse perfil, ao lado dela o aço silício e a barra de alumínio lançada longitudinalmente acompanhando a direção do eixo do rotor, tá? E se por acaso eu tivesse, tá, nessas ranhuras dessa máquina, não um perfil de uma circunferência, de um retângulo, mas um perfil de um trapézio. E um trapézio, inclusive, bastante profundo, onde a sua base maior estaria injetada, mergulhada no aço do rotor. Então, se eu pegasse essa única ranhura aqui de formato diferenciado para analisar, elas teriam um perfil mais ou menos assim, ó. Ela teria um perfil mais ou menos assim, uma gaiola de barra profunda. Algo dessa natureza. Tá? Aqui o corte, porque afinal de contas eu peguei uma das N ranhuras que esse rotor tem para avaliar. Tá? O corte está aqui. Ao lado dela, naturalmente, aço silício. Tá? E uma ranhura com esse perfil. Cada uma delas com esse perfil. Essa, todas elas, tá certo? Claro que aqui eu teria aquela cartolina de isolamento para só então, depois disso, lançar a minha barra. A grande questão é como essas barras são constituídas. Olha que coisa interessante. Aqui na parte superior dessa ranhura, eu encontro o quê? Uma barra, né, que ocupa uma área reduzida, tá? Porque eu estou perto da base menor do trapézio, tá certo? E essa barra é geralmente de material de alta resistividade elétrica, geralmente é o latão, tá? Uma liga de alta resistividade, tá certo? Pois muito bem, caminhando no sentido, onde estaria o centro de gravidade, o centro de massa dessa ranhura? Seguramente aqui, muito próximo da base maior desse trapézio, tá? Então, se eu começar a me deslocar na direção desse centro, né, de massa, de gravidade, elétrico e magnético, quando eu caminho nesse sentido, eu vou encontrar aqui, em contato elétrico, é bom frisar, em contato elétrico com a primeira barra de alumínio, com a primeira garra de latão, por exemplo, uma outra barra, sem nenhum isolamento elétrico entre a parte verde e a parte azul, geralmente de ferro, um material de menor resistividade. Então, o que eu estou vendo aqui? Uma resistência elétrica na barra azul bem menor do que a verde, por duas razões.
pela área de seção quadrada dessa gaiola e pelo nível de resistividade do elemento químico que constitui essa barra. Tá? Eu não vou parar por aí não, tá? Porque eu vou mergulhar aqui ainda numa outra barra mais interna, ocupando uma área ainda maior que a barra azul, tá? Que estaria aqui, né, já quase próximo à região que constitui o centro de massa desse material. Essa geralmente é de alumínio. Certo? Detalhe, não há isolamento elétrico nenhum entre as respectivas barras. Quem estiver vendo ali um reostato de 3 estágios está vendo muito bem, com resistência decrescente nesse sentido. A resistência da barra preta é menor que a azul também por 2 razões: seção quadrada utilizada e resistividade do elemento que constitui a barra de ferro. E, finalmente, na parte mais interna da gaiola, tá? Ocupando a área maior, né? Porque eu estou realmente ocupando a região onde eu tenho o comprimento, a base maior do trapézio, eu encontro uma barra de cobre de baixíssima resistência elétrica. Insisto, agora, quem está vendo aqui um resistor de 4 estágios, está vendo muito bem, e detalhe, com resistência decrescente. Tá? Não há isolamento elétrico entre as barras em particular. Cada uma das ranhuras que constitui esse rotor tem essa configuração. Tá ok? Então vamos lá. Fato. No instante de partida, que é o nosso grande problema relativo ao motor de gaiola convencional, o S é igual a 1, perfeito? Então o que nós temos? Uma frequência relativa rotórica esmagadoramente elevada. Temos no rotor, logo em todas as suas gaiolas, uma frequência de perfil fundamental, 60 Hz. Tá? Então, quando o campo girante induz uma tensão sobre a gaiola como um todo, as correntes começam a circular pelas barras, né? Perfeitamente, todas elas ocupadas por corrente. E como toda boa corrente, lei de Ampère, teremos então, em função do centro magnético da formação da gaiola, linhas de campo que apresentam esse perfil, tá? Também concêntricas, que vão se expandindo. Só que tem uma coisa interessante, né? Cobre, alumínio, ferro, o ferro nem tanto, mas não são lá tão bons condutores de linhas de campo magnético. O ferro dopado, sim, o ferro convencional, não. O ferro dopado, aço silício, perfeito, né? Mas então significa o quê? Que ela se expande, né, da maneira que pode, em função do tipo de elemento que ela encontra. Só que, nas laterais da gaiola, e na parte mais profunda, ela encontra aço dopado a 4% de silício, que é um exímio condutor de campo magnético. Então, nessa expansão da linha de campo a partir do centro do fenômeno, elas começam a se expandir de maneira muito homogênea, mas chegam nas laterais de cada ranhura e na parte mais interna, e encontram exímia condutividade. Então, significa o quê? Que as regiões mostram nas laterais das ranhuras e na parte mais interna dela uma grande concentração de linhas de campo, sendo linhas mais separadas, mais rarefeitas, apenas nessa direção aqui, significando o quê? Que eu estaria buscando a região onde eu tenho a gaiola com menor nível de resistência elétrica. Ora, bolas! No instante que eu vou partir a máquina, que a corrente tenta mergulhar para a gaiola de cobre, que a corrente não é boba nem nada, ela vai procurar o local de menor resistência. Quando ela mergulha em direção à gaiola de cobre, o que ela encontra? Cada vez mais linhas de campo, cada vez mais indutância, um crescimento tremendo de quem? Da reatância indutiva de cada barra. Por quê? No instante da partida, a frequência rotórica é de 60 Hz, o ambiente é propício ao efeito pelicular. E se a configuração de campo é essa, quanto mais a corrente mergulha procurando a barra de cobre, que seria o convencional, ela encontra cada vez mais linhas de campo. Mais linhas de campo, mais próximo do centro, mais indutância. Com esse nível de frequência relativa rotórica de 60 Hz, o que vai acontecer? À medida que a corrente mergulha procurando a barra de cobre, ela encontra uma reatância indutiva esmagadoramente crescente. O que acontece? Ela foge, tá? Ela busca regiões onde a reatância é menor. Para a direita e para a esquerda e para baixo, sem chance, porque ela vai encontrar aço silício, linhas muito mais concentradas, campo mais efetivo, indutâncias maiores ainda, sobre o qual caminham para a corrente fugir, procurando subir escala por escala, degrau por degrau, até chegar a uma região onde as linhas estão mais separadas, estão mais distantes, onde não tem aço silício que favoreceria essa concentração e se acomoda ali. Mas ao se acomodar ali, ela se acomoda onde? Uma região de maior resistência elétrica pela bitola, pelo nível de resistividade elétrica do material. Olha que bacana. O que está existindo nesse momento é uma correção do fator de potência elétrico da gaiola sem escova, sem anel coletor, sem que você toque o circuito em particular. Essa máquina vai partir com um conjugado
maior em função do melhor fator de potência que, indubitavelmente, a gaiola de dilatão vai apresentar. E com um detalhe, à medida que a máquina vai acelerando, porque esse torque agora vai existir, à medida que a máquina vai acelerando, o escorregamento vai caindo. Se o escorregamento começa a cair, a frequência relativa ao rotório também começa a cair. Então, as reatâncias vão caindo gradativamente. Isso faz com que a corrente vá de maneira natural e espontânea, à medida que ela ganha velocidade, opa, eu posso ir agora para a gaiola azul, porque a reatância indutiva diminuiu, a frequência relativa caiu, né? E ela faz isso naturalmente, não há empecilho, não há isolamento, né? E à medida que a máquina acelera, quanto mais ela ganha velocidade, mais a corrente vai migrando de gaiola para gaiola, até que ela, quando a máquina atinge a velocidade de trabalho, frequência relativa do rotor praticamente 1, 2, 3 Hz, não há mais efeito pelicular, a corrente então chega na gaiola de direito, que ela gostaria de estar desde o início, que é a gaiola de cobre, né, se estabelecendo ali e trabalhando em regime permanente com alto rendimento. Olha que coisa fantástica. Um reostato de 4 estágios do rotor, sem que sequer você tenha acesso a ele. Tá? Sensacional, não é verdade? Então, isto posto, vamos lá. Olha a máquina N. A máquina N é uma máquina de gaiola convencional, gente, tá? Típica, conjugado de partida baixa, corrente de partida elevada, mas excelente rendimento em regime. Onde eu encontro uma máquina dessa? Trocando ventiladores, trocando bombas, ou então partindo a vazio e só depois você joga a carga sobre ele. Aplicações com esse perfil é adequada para a máquina tipo N. Agora, olha a máquina tipo D. Que máquina é essa? Detalhe. É uma máquina de gaiola também. Como assim? Tá? Só que as barras dessa gaiola, ao invés de serem de latão, de alumínio, são de latão. Uma liga de altíssima resistência elétrica. Só que sendo uma gaiola só, é uma gaiola única. Tá? Então, no instante de partida, onde o escorregamento é muito elevado e a frequência relativa também é muito elevada, a reatância do rotor tende a crescer e o enrolamento é de latão, a imensa resistência de cada barra entra em relação com a reatância e melhora consideravelmente o fator de potência do motor e do rotor nessa situação, leva o conjugado lá para cima. Porém, à medida que a máquina acelera, que ela ganha velocidade, que a frequência relativa do rotor diminui, que as reatâncias indutivas do rotor diminuem, aí está o problema. Como o rotor é de gaiola única de latão, a resistência dele não diminui. Então você fica agora sim perdendo torque para efeito Joule e não para conjugado. Então observe, é uma curva conjugada de velocidade que eu chamo notadamente decrescente. É quase uma parábola com concavidade invertida. O que você vê aqui? Você vê que ela é uma máquina de excelentes conjugados em baixa velocidade, mas que perde conjugados de maneira muito efetiva quando a máquina começa a acelerar, chegando, por exemplo, na região de trabalho, que seria a região nominal, né, com conjugados bastante comprometidos. Então, o motor D se aplica em qual situação? Tração. Quando você precisa de altos conjugados em baixa velocidade, você encontra o motor com essa configuração. Tá ok? E como você já deve ter previsto, o que é o motor classe H? Um motor de gaiola de barra profunda, que ele entra exatamente no meio desse sanduíche, ou entre o próprio motor de gaiola e o motor de rotor bobinado. Tá? Essa configuração confere ao motor um bom conjugado de partida, bem maior que o main, talvez não tão grande quanto o D, ou do rotor bobinado, tá? Mas suficientemente bom para outras situações de campo, tá? E ele, à medida que a máquina acelera, o próprio comportamento dele, via efeito pelicular, vai retirando os tapas resistivos, né, de cada barra das gaiolas e vão ajustando o fator de potência, de maneira que, quando o motor atinge velocidade de trabalho, a corrente se encontra na barra de cobre. Tá? Motor classe H é um motor de aplicação ampla, pela sua versatilidade. Eu diria até que tem muita gente aí fora usando motor classe H, dupla gaiola ou barra profunda e nem sabe do que se trata. Tá bem? Então, se você utilizar uma eletrônica encorpada, ajudando o motor, você encontra aplicações as mais diversas para o motor classe H. Perfeito? Eu não poderia deixar de fazer um comentário sobre esse tipo de situação. É muito interessante ver o quanto os efeitos se interagem e o quanto isso são benéficos na construção do equipamento em si. Tá bom? Tomara que vocês tenham gostado, principalmente do resgate do conceito de efeito pelicular e a aplicação dele numa máquina de motor de indução de gaiola. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Saúde e paz.